são 11 horas 23 minutos, 11h23. Já está aqui ao meu lado Silvio Fidelis, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. É muita coisa, né? Bom dia, Luiz. Bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui na TV Educa Mais, no canal 17.1, e quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer ao convite para que a gente possa falar um pouco da educação de Várzea Grande. Bom, já está definido o modelo de retorno às aulas em Várzea Grande. Sim, nós temos agora, hoje, 1º de fevereiro, o retorno das atividades das escolas privadas. Essas escolas particulares estão retornando 50% da educação infantil, que é de 0 a 5 anos. 50%. Esses já estão voltando de forma presencial. Os demais das escolas privadas, o ensino fundamental, o ensino médio e superior, estão voltando de forma remota. Então, eles estão voltando de forma remota. O que vai acontecer? Quando chegarmos em março, as escolas privadas do ensino superior já começa o sistema híbrido, que é aquela questão de um percentual estar presente e o outro das atividades remotas. E aí nós vamos chegar em abril. Aí em abril, todos das escolas privadas já vão estar no híbrido. Nós fizemos uma diferenciação, Luiz, por quê? É pelo número de alunos. Quando você me pergunta de escola pública, nós temos hoje no município 28 mil alunos, em 85 unidades. Então, nós vamos retornar em março o remoto e aí em abril o ensino híbrido. Agora, quando a gente está falando em híbrido, o que é o híbrido? Veja bem, nós tivemos o ano de 2020 um ano totalmente diferente nas nossas vidas e principalmente na área educacional. Na área educacional, nós tivemos que reaprender. Então, o profissional ele teve que reaprender a dar atividade remota. Por quê? No ano passado, depois do dia 23 de março, parou-se as atividades e aí nós começamos as atividades remotas, terminando o ano em 17 de dezembro, o ano letivo. Com esse retorno agora, nós vamos começar com a atividade remota, mas vai para o híbrido, que é usando a tecnologia, que você também no remoto utilizou. Você utilizou o Zap, você utilizou a questão do Instagram, do Face, você utilizou plataformas, a própria televisão, e aí você também teve as apostilas onde muitos tiveram acesso. Agora, vamos começar o quê? Em fevereiro a gente vai fazer toda uma preparação, porque a tecnologia ela é fundamental. Então, nós, há muito tempo, falávamos assim, a gente quer tudo de tecnologia dentro da escola. Quando agora chegou esse momento, você teve que capacitar esse profissional também, porque esse profissional ele tem que ter essa visão diferenciada. E aí o aluno também, porque não é só ter o celular e saber fazer algo, mas você teve que ampliar essas mudanças culturais para os profissionais também. Agora, o professor está preparado? Porque o professor estava preparado para dar aula normal, aula como ele sempre vinha fazendo. E, de repente, chega um novo momento. O que acontece? As nossas academias, as nossas universidades, elas formam a parte teórica e um pouco da parte prática. Mas essa praticidade, ela dá no dia a dia mesmo, no aprendizado de uma sala de aula. Os nossos profissionais, eles tiveram uma capacitação, eles precisam também se reconstruir algumas situações de aperfeiçoamento. Agora, é todo um trabalho onde nós analisamos. Tivemos pontos positivos e negativos em 2020, agora nós vamos reiniciar em 1º de março, terminando o calendário letivo no dia 21 de dezembro. Agora, com certeza, isso tudo também, Luiz, será avaliado. Nós temos um comitê de enfrentamento, cada município tem, Várzea Grande tem, com o acompanhamento do prefeito Calil, com o acompanhamento do vice Azama. Estou na presidência desse comitê e a gente tem que avaliar como anda a questão da pandemia, como está a questão das vacinas. Então, hoje nós temos uma perspectiva, temos um parâmetro para esse início, mas acompanhando todas as questões de biossegurança. Bom, nós estamos ao vivo também no YouTube e a Luzia Moraes quer saber o seguinte, ela gostaria de perguntar ao secretário como vai ficar os funcionários públicos de contratos. Irá ter contrato para nós trabalharmos? Veja bem,
Nós vamos iniciar as atividades remotas em março e as atividades híbridas em abril. Com certeza, a partir de março você terá o professor efetivo trabalhando, o professor contratado conforme a necessidade. E até vou aproveitar o momento, porque tem muitos questionamentos sobre a questão de concursados. Nós temos uma previsão também desse ano de chamar classificados. No concurso você tem aprovados e classificados. Os aprovados nós chamamos, mas agora, como tem classificados, houve uma prorrogação do concurso para mais 2 anos, nós vamos organizar esse chamamento durante o ano. Qual foi o grande desafio da pandemia? O que a pandemia trouxe? Traz algo positivo ou não? Veja bem, a pandemia, ela com todo esse volume que chegou nas pessoas, as pessoas sem essa preparação, ela mostrou a necessidade das pessoas terem uma reflexão, de aprimorar os seus trabalhos online, de ter essa proximidade, eu vejo, desse vínculo da família. Mas, por um outro lado, ela também é um desafio. Por quê? Você tem famílias que perderam muitas pessoas, você tem famílias que ficaram com pessoas doentes, quer dizer, então, sem sintomas, com sintomas, então foi muito difícil. Agora, na educação em Várzea Grande, nós temos um dado muito interessante. Nós tivemos em 2020 28 mil alunos. Destes, nós fizemos uma avaliação no final do ano. 10 mil é da educação infantil, com relatórios, e 18 mil do ensino fundamental. Numa avaliação que a gente fez com todos, entregando a apostila ou fazendo de maneira online, nós conseguimos atingir 16 mil. Esses 2 mil que não apareceram, nós fizemos uma segunda chamada e apareceram mais um número, então só ficou 890. Então esse é um bom dado de que houve uma procura, de que houve todo um trabalho dentro da educação. Agora, a evasão escolar não chegou aos números que chegou em Cuiabá, por exemplo. E esses 890 são vários fatores. Se transferiu, então nós fizemos uma parceria de busca ativa com o Conselho Tutelar, com o projeto Fortalecer, que é da Univag com o Ministério Público, e agora, ao retorno, nós vamos saber realmente onde estão esses 890 que não fizeram a avaliação. Vocês precisaram fechar escolas lá também ou não? Não, nas escolas municipais, nossas estão em funcionamento. Nas escolas particulares, houve vários proprietários nos procuraram, houve uma diminuição de alunos, mas com o retorno híbrido, isso já vai se organizar. Aí nós temos a questão do Estado. Então, houve um fechamento de escola com relação ao Estado, não às escolas municipais. Hoje o sistema híbrido vai funcionar 50%. Isso. 50% dentro de sala de aula e 50% em casa, Isso. Acompanhando pela internet. Isso. Aí vem a questão, qualidade da internet, disponibilidade de pacote de dados. Nós temos esse um trabalho e é um desafio. Se nos perguntar, vai ser tudo de uma maneira 100%, é óbvio que não, mas o trabalho é para isso. Por exemplo, Várzea Grande, ela tinha um grande desafio, que era fazer a matrícula via online. Então nós vamos pensar, Cuiabá há 20 anos já fazia isso. Nós tivemos o primeiro ano. Então nós temos aí a pandemia, mas a nossa preocupação em anos anteriores, você acompanhou, era aquelas filas enormes, o pessoal dormindo. Nós não tivemos. Nós ainda temos lá 1.000 vagas para a educação infantil que a gente está vendo o cadastro reserva. Então isso já avançou. Mas precisa aperfeiçoar para o próximo ano? Com certeza. Agora, o desafio é toda uma preparação, que o aluno tenha a sua aula, que é de maneira híbrida, nós podemos acompanhar e também ver o resultado. Agora, ter a fé e a perspectiva que a gente tenha vacina para todos, para que a gente possa realmente dar essa sequência no ano de 2021. Vou aproveitar a sua presença aqui para a gente falar também um pouquinho das pastas, né, que estão dentro da sua pasta. Sim. Cultura, esporte e lazer. E a cultura acaba sendo o primeiro segmentos que sofre com a pandemia. Verdade. E sobre a cultura, Luiz, nós tivemos no final do ano a liberação de 1.800.000 da Lei Aldir Blanc, que nós fizemos a nossa comissão de Várzea Grande, houver a apresentação dos projetos e o valor foi liberado.
Então, nós fizemos esse grande trabalho contribuindo para essas pessoas da área cultural. E nós temos vários trabalhos aí na parte do artesanato sendo executados e parcerias. E na parte do esporte, obviamente que nós temos aí vários, o Fiotão, o Dito Souza. Agora, é claro que tem trabalho dentro da biossegurança. São várias atividades que você não pode executar com o público, mas a gente tem a equipe acompanhando. Tivemos aí, tem um trabalho hoje também no Parque Bernec, nos espaços fitness. Agora, dentro de do que é possível dentro dessa questão da pandemia. O que o comitê tem feito, o comitê de dengue? Nós temos um comitê onde hoje nós nos reunimos. E até foi abordado há pouco, que eu assistia, de uma festa com mais de 300 pessoas. Nós temos que parabenizar a equipe da Guarda Municipal, da Polícia Militar, dos fiscais do meio ambiente, dos serviços públicos que têm acompanhado rigorosamente e seguindo a questão do decreto em Várzea Grande. Agora, a conscientização ela tem que haver. É óbvio que tem a denúncia, é óbvio que se olha a questão dos horários, a questão do uso da máscara, que vai ter agora toda uma prevenção maior. Nossa preocupação, eu acredito ser de Várzea Grande, mas dos outros municípios, é no período de carnaval, porque as pessoas acham, não tem festa, mas as pessoas têm que se conscientizar. Então é essa grande conscientização. Por quê? Porque vai levar, se alguém contrair a doença, vai levar para outros, e aí a gente tem que perceber e analisar que cada um tem uma reação. E muitas vezes essa consciência ainda está faltando. A pessoa não tem aquela noção até, né? Isso. Que pode levar à morte para dentro de casa. Pode levar à morte. Porque, Luiz, olha só, você pode, por exemplo, ter o Covid e ficar assintomático, mas você pode transmitir. Você tem aquele que realmente teve e teve que estar no hospital. Então, é a consciência desse jovem, é a consciência dessas pessoas. É a mesma coisa. As coisas estão funcionando, todo mundo tentando colaborar. Então, a colaboração da população, de usar a máscara, de ter o álcool, de ter a consciência da não aglomeração. Agora, é claro que o município ele está trabalhando, vai trabalhar muito mais na mídia para mostrar para essas pessoas que é importante e que ela, não se cuidando, ela está ocasionando o quê? Transmissão dela para outras pessoas que muitas vezes estão se cuidando. Nós temos uma enquete que as pessoas opinaram sobre o retorno às aulas presenciais. Correto. É uma enquete da TV Cultura, que nós vamos mostrar para você agora. O Brasil falando o que pensa a respeito do tema. Roda para mim. Opinião. Eu acho que é importante começar gradual, mas é importante. Depende da questão de segurança e tal, entendeu? Não, abrir mão assim como se tivesse nada acontecendo, entendeu? A aglomeração, sem dúvida, vai ser total, né? Então é melhor que não voltem. Não é uma boa, mas tem que voltar, né? As crianças em casa ficam presas, as crianças ficam chorando, querendo ir pra rua, é complicado, né? Nenhum momento, mando nada. Tá muito cedo ainda, a vacina saiu agora, né? Nós, pais em casa, fazemos o possível, mas não é igual à escola. No meu caso, não deu para aprender 100%, mas o que eu pude ajudar minhas filhas, eu ajudei. As crianças estudando em casa, nem todas as escolas têm condições de prestar um serviço de qualidade, né? Nem todas as crianças têm acesso às mídias digitais. Todas as tarefas dele foram vindo online, todos os dias ele tinha tarefa. Você vê que... veja bem, né? São vários estados, inclusive Mato Grosso. Eu vejo que as opiniões se divergem, mas a necessidade de você retomar de uma forma remota e tentar já uma forma híbrida, ela é muito importante. É o que nós colocamos. Você vai fazer toda uma análise ali semanalmente de como está o andamento. Agora, que o aprendizado da criança, da importância dessa sociabilidade, desse contexto do professor, isso é fundamental. Agora, por mais se você hoje coloca o EAD para o ensino superior, para o médio, é uma situação. Agora, para as nossas crianças menores, para a alfabetização, é importante. Agora, é claro, respeitando as questões de biossegurança. O George tem uma pergunta aqui, ele mandou pelo WhatsApp. Lembrando que o nosso WhatsApp fica sempre na tela aí.
Que Deus abençoe a todos. Gostaria de perguntar ao senhor secretário de Educação sobre as verbas da educação que vem todo ano sem cortes, mas a Prefeitura só assina contrato em fevereiro ou março. Como vai ser esse ano? Se vem dinheiro, por que só contratar depois? Se tem a verba para isso? Vai onde deve ser onde, né? Onde vai o dinheiro quando não tem contratado trabalhando? Olha, é uma boa pergunta, só que tem que entender o seguinte, se eu não tenho os alunos, eu não tenho aula em fevereiro, eu não posso ter contrato de professor em fevereiro. Aí seria uma improbidade, até porque as aulas elas vão estar começando em março. Com relação aos recursos que vêm, os recursos do Fundeb, os recursos próprios, eles são destinados. Agora, é importante ele fazer essa análise da seguinte forma, você vai contratar na medida que você precisa. Por exemplo, se em março eu tenho atividades remotas, eu não vou ter a merendeira, eu não vou ter a TDI, eu vou ter o profissional que eu preciso dentro da unidade escolar. Então isso é a lógica, você contrata dentro do que você vai precisar para que ele possa estar realizando o seu trabalho e recebendo. Agora, uma contratação indevida, isso nós não vamos fazer, porque a gente segue o legal. Tem que seguir a legalidade. Correto, né? Porque muitas pessoas elas acham... Onde? Não, o dinheiro ele está numa conta. Então, o município ele recebe do Fundeb. O que nós fazemos? Se você paga uma folha e você vai tendo, é desse dinheiro que fica para o 13º. É desse dinheiro que você pode pagar 1/3 de férias. Então, isso é organizado. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos aí para os professores e profissionais, mas os professores receberam o 12,84, folha de novembro, folha de dezembro. Pagamos o retroativo de março a outubro. Aí nós tivemos o quê? O 13º, 1/3 de férias. Então, quer dizer, você está garantindo esse trabalho. Agora, nós entendemos a situação das pessoas que querem trabalhar, mas você vai fazer o contrato na medida que você tem as atividades. Tenha pelo menos o aluno. É o aluno, porque o que aconteceu o ano passado? Quando parou em março, Luiz, as pessoas já estavam contratadas. Agora, eu vou contratar uma pessoa a mais, o professor, se eu preciso dele naquele espaço. Então, isso a gente tem que fazer uma organização. Eu acredito todo o Estado, todos os municípios estão da mesma forma. Espero que tenha respondido o Jorge aí. Agora, a única questão que talvez fique ainda um pouco complicada, na minha opinião, em relação à internet, é a qualidade da internet do aluno. É do aluno. Porque muitas vezes nós temos aí para chegar. Agora, se não chegar à internet, ele vai estar pegando a sua apostila na escola. Muitos fizeram isso. Os pais iam, pegavam, levavam e durante a semana devolviam. Mas o aluno não ficou sem o material para estudar. Eu acho que uma boa saída seria ainda a televisão, né? Sim, eu acredito que a televisão é a saída. Eu vejo que a gente tem que buscar essas parcerias, as pessoas vão assistir. Agora, é aquela questão que também eu ouvi na pesquisa que vocês fizeram da TV Cultura. Você viu que muitos colocaram, olha, a criança está em casa, mas é na escola que tem que aprender. Porque a própria dificuldade do pai em ajudar nas informações deste conteúdo. Então, por isso que é o pensamento. Você ter a atividade online, você ter a atividade híbrida ali presencial e também você ter um material que ele leve para estudar. Secretário Silvio Fidelis, muito obrigado pela sua entrevista, pelo bate-papo, foi muito produtivo, muito positivo, na minha opinião. E fique convidado já para retornar aqui sempre que possível. Eu agradeço, Luiz, o convite. Com certeza, eu acredito agora, mês de março, começando as atividades, as aulas remotas e depois de abril híbrido, para a gente poder fazer uma avaliação. Então, queremos fazer a avaliação, ver os grandes trabalhos desenvolvidos nas nossas unidades. Nós temos escolas lá que esse ano vão agora para 28 escolas de escola tempo ampliado, onde a criança tem as oficinas fora o horário de estudo ali normal. Então, o que eu gostaria muito de falar, convidar você para conhecer também, porque eu vejo que é importante. Conheço o seu trabalho, conheço o conceito da TV Educa Mais e tenho certeza que vocês também vão poder contribuir conosco. Com certeza, com certeza. Obrigado. Viu? Muito obrigado.